Oi, como é que você tá? Hoje eu tô aqui pra discutir um assunto profundo, um pouco mais profundo, assim, complexo, que eu dei uma estudada pra entender melhor. É um ponto que tá na minha cabeça, nas minhas ideias há muito tempo, que eu não sei muito bem por que que é e como que funciona, e eu resolvi dar uma pesquisada e aí eu resolvi vir aqui compartilhar um pouco com vocês. Eu acredito que todo mundo já passou por algo parecido ou pelo menos já presenciou algo relacionado a isso, que é o conflito de ideias. Por que que a gente fica tão incomodado quando a gente se vê diante de alguém que pensa diferente da gente? Por que que é tão difícil aceitar a ideia do outro? E por que que muitas vezes uma discussão entre pontos diferentes dá briga, às vezes brigas sérias? Por que que muitas vezes a gente não consegue levar em consideração o ponto de vista do outro, simplesmente aceitar a ideia do outro como uma possibilidade, sabe? É como se quando a pessoa tem uma opinião e é contrária a nossa, é como se ela estivesse sendo contrária a nós, como pessoas, sabe? É como se ela tá falando mal do que eu acredito, é como se ela estivesse falando mal de mim. E isso causa um monte de conflito, um monte de problemas, um monte de situações desagradáveis, e isso não entra na minha cabeça, assim. Muitas vezes eu ficava, mas por que, gente? Por que a gente simplesmente não consegue ouvir o ponto de vista do outro? E aí eu descobri uma série de questões, uma série de motivos que podem nos levar a nos comportar dessa forma. E uma delas, um termo que eu achei, que eu encontrei, que eu achei muito interessante, muito significativo, foi o dissonância cognitiva. É um termo da psicologia, é um termo diferente, eu nunca tinha ouvido, mas que faz total sentido, que explica um pouco. Porque o que é dissonância cognitiva? É o desconforto que a gente sente quando a gente ouve uma ideia contrária à nossa. O nosso cérebro não consegue lidar muito bem com isso, e aí ele cria o seu jeitinho de lidar, que às vezes o jeitinho é dentro de conflitos, né? Bom, esse termo ele foi trazido por Leon Festinger em 1957. E ele fala de como que o cérebro lida com esse desconforto. Então, o que que a gente faz no primeiro momento que alguém trouxe uma ideia contrária à minha? Ou eu mudo as minhas crenças, porque o outro falou contrário, então eu vou na dele e mudo as minhas crenças. Ou essa contradição, ela faz com que eu ignore o que o outro tá falando, não, eu não quero saber. O problema dele, se ele acha isso. Ou você tenta justificar as suas ideias para tentar lidar com esse conflito, que é o que geralmente a gente faz. Só que aí a gente também cai num outro ponto, que é, eu justifico as minhas ideias diminuindo as suas. Ou seja, eu supervalorizo as minhas ideias, o meu ponto de vista, e desvalorizo os seus. Então, se você pensa muito diferente, eu vou falar tudo de ruim que o seu ponto de vista tem. Inclusive, eu posso chegar num ponto em que eu não tenho mais o que falar, eu vou começar a te atacar diretamente, só para sustentar as minhas ideias. Ao invés de tentar sustentar as minhas ideias, falando delas, crescendo as minhas ideias, colocando mais pontos positivos, eu olho para a sua ideia e desvalorizo ela. O que é o que acontece muitas vezes no cenário político. Nos debates que a gente vê aí durante as eleições, os candidatos, ao invés de falar sobre as próprias propostas e engrandecê-las e realmente mostrar para todo mundo o que eles querem fazer, eles atacam uns aos outros. Inclusive, atacam a vida pessoal dos outros, desvalorizando, desmoralizando os outros candidatos. Isso é tão triste, gente. Isso no fim não leva a nada. A gente escolhe um político, um candidato, porque ele é menos pior, não porque ele é bom, não porque ele tem propostas boas, mas a gente escolhe um porque o outro é muito pior. Gente, isso é muito triste. Não deveria ser assim, né? A gente deveria poder escolher os candidatos pelo que eles fazem, o que eles realmente vão fazer, pelo que eles pensam, pela conduta deles. Outro ponto que eu quero trazer em relação a esse assunto é a polarização das ideias. É quando grupos de pessoas vão para as extremidades das ideias, sabe? Ou é 8 ou é 80. Isso para fortalecer uma ideia. E isso é como se a pessoa se juntasse em times, em grandes grupos, para fortalecer aquilo que eles acreditam. E isso pode ser até um pouco perigoso, aí tem um pouco da questão do fanatismo. E aí as pessoas vão procurando outras pessoas que pensam da mesma forma para
supervalorizar o que elas pensam. Então, pra realmente, olha aqui, ó, todo mundo pensa igual a mim, ó, o que eu penso é realmente verdadeiro, que é o viés de confirmação. Então, quanto mais gente fala o mesmo que eu, mais força tem a minha ideia. E aí, isso vai crescendo contra outras pessoas que possam pensar diferente, possam agir diferente. E é aí que podem ocorrer conflitos muito grandes. Inclusive conflitos religiosos, problemas em relação ao esporte, times de futebol que brigam entre si, questões políticas também, que tem a polarização e cada um pensa do seu jeito e tem um conflito enorme entre eles. Aí eu pergunto aqui, o que de benefício tem nisso? Quando a gente tem uma ideia muito, muito fixada em algo em que a gente não permite de forma alguma outras ideias contrárias, não admite discursos saudáveis, é só briga, é guerra e aí eu tô falando aqui sobre esses pontos muito extremos, mas a gente também tem um pouco disso no nosso dia a dia, sobre as coisas que a gente acredita. Porque já parou pra pensar por que você defende tanto uma ideia? De onde que essa ideia veio? Ela veio de você? De onde que ela veio? Ela faz realmente sentido? Ela faz sentido pra sua vida? Ela, às vezes é uma ideia muito antiga, será que ainda continua fazendo sentido para sua vida? Às vezes fez sentido no passado, mas será que faz sentido hoje também? É importante a gente ter esse debate com a gente mesmo, pra gente ver pra onde a gente tá caminhando, porque às vezes a gente vai por esses caminhos e daqui a pouco você tá perdido no meio de uma bagunça, de uma confusão, arranjando briga com todo mundo, brigando com todo mundo da família, por uma ideia que não vale a pena, Pra que a gente entra em tantos conflitos de graça, sabe? Então, o meu questionamento aqui, principalmente sobre mim, quando isso chegou, era sobre as pessoas que são muito radicais, que falam, ah, isso é assim, a vida é assim, o melhor é isso, o pior é aquilo. A gente é muito cheio de razão, né? Quando a gente fala, isso é natural, quando a gente fala sobre uma opinião nossa, é muito cheio de razão. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente ouve isso. E o outro às vezes fala com tanta convicção que chega pra gente como, não, isso é a verdade. Não, pera, é a verdade pra quem? É a verdade por quê? Né? Que nem quando alguém vem e fala sobre o que é melhor pra vida. Ah, o melhor lugar pra se viver. Na internet é muito assim, é os termos que chamam uma atenção. Até no YouTube, pra você assistir um vídeo, é legal quando tem um título muito chamativo. É nesse que as pessoas se interessam. Mas cuidado, essas ideias estão entrando na sua vida e você tá acatando sem perceber. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô acreditando nisso? Porque alguém disse lá na internet que é assim, que o melhor é isso. E sobre tudo, sobre todos os assuntos, existem esses pontos que são taxativos. Por exemplo, o melhor lugar para se viver é tal. Gente, vocês já viram o tamanho do mundo? Vocês sabem quantas pessoas tem no mundo? Como que uma pessoa vai falar que um lugar é o melhor para se viver? Ela já viveu em todos os outros lugares? Isso acontece muito no nosso país. As pessoas falam que o Brasil é ruim. Gente, o Brasil é enorme. O Brasil é imenso. As pessoas falam que o Brasil inteiro é inseguro. O Brasil inteiro é ruim. O Brasil inteiro é perigoso. Gente, tem tantas cidades no Brasil, tem tantas cidades maravilhosas, o Brasil tem muitos problemas. Mas isso é uma generalização que não é verdadeira. É um ponto de vista muito pequeno, que fala de uma imensidão, de um país inteiro. É que nem aí que tem gente que fala que viver na Europa é muito melhor do que viver no Brasil. Já viu o tamanho da Europa? A Europa é um continente, a Europa não é uma cidadezinha. Quando fala assim, parece que a Europa é uma cidadezinha. A Europa é enorme. Ela tem vários cenários, assim como o Brasil tem vários cenários diferentes. Então, essas coisas taxativas de que o certo é isso, o melhor é aquilo, é melhor pra quem? É o certo pra quem? Questione-se sobre isso e questione quando você é essa pessoa que fala isso. Não, o melhor hoje é aquilo, o melhor trabalho é esse. O melhor estilo de vida é esse. Como assim, gente? Como assim? Por que ser tão taxativo? A melhor forma de pensar sobre a vida é essa. Tudo impondo pra gente o que é melhor, o que é pior. E a gente vai só absorvendo tudo isso sem pensar muito bem. E se você pensa diferente, se você vai lá pra uma pessoa dessa falar a sua opinião, você pode ser até atacado até fisicamente, dependendo da pessoa e dependendo da situação, sabe? Aquilo é o que ela acha, é o que ela pensa, é o que ela sente naquele momento. As pessoas também mudam muito. As pessoas gostam muito de impor as próprias ideias e daqui a pouco elas mudaram de ideia. E aí elas
convencer uma multidão a fazer o que elas acreditavam, mas elas já estão diferentes. Ai, gente, a vida é tão conflituosa. É tudo tão cheio de conflito. Eu fico observando o comportamento das pessoas e fico me perguntando por quê? Por que a gente se comporta dessa forma? E eu me coloco no meio porque eu também faço parte disso, não tô fora disso. Por isso que eu tô aqui questionando e tentando buscar a melhor forma de não ser absorvida por tudo isso sem nem perceber. Eu quero pelo menos ter ali meu manejo, minha forma de lidar, buscando sair disso, não me tornar uma dessas pessoas, por exemplo, fanáticas sobre algum assunto. Eu não acho que o fanatismo leva a gente à consciência. Eu acho que o fanatismo ele é o contrário da consciência, sabe? Tudo que for muito imposto e que não aceita outra opinião é algo a ser questionado. A gente tem que ser aberto às outras opiniões. Às vezes o que a gente polariza, o A e o B, os dois têm pontos positivos. Os dois têm pontos que valem a pena serem observados e até vale a pena levar para a própria vida. Eu não tenho que necessariamente, não, vou me afiliar ao A ou eu vou me afiliar ao B. Não, os dois lados podem ter coisas interessantes. Eu não quero me afiliar a ninguém. Eu quero ser eu mesmo e ter o meu próprio pensamento, a minha própria forma de pensar. Mas é desafiador isso. Porque a partir do momento que você escolhe, eu vou ter a minha própria forma de pensar, você pode estar sozinho. Porque aí você vai viver metade pra cá e metade pra cá e você não vai, mas é uma escolha. Às vezes é melhor pra tua cabeça. Então é isso, esse assunto é um assunto bem profundo. Eu tentei dar uma estudada, ler um pouco a respeito pra tentar explicar aqui de uma forma mais teórica e científica, né, em relação à psicologia e colocar o meu ponto de vista em relação a tudo isso. E você, o que você pensa sobre isso? Como é que é pra você quando você ouve uma ideia contrária? Você sofre, dói, você briga, você luta por aquilo que você acredita. Será que vale a pena lutar? Lutar no sentido de ficar brigando com as pessoas falando que eu quero isso e esse é o melhor? Será que só o que a gente quer é o melhor? Eu acredito que não. Tem muitas formas de ser bom. A vida tem várias nuances, isso é maravilhoso, são infinitas as possibilidades, sabe? Então não precisa ser só desse jeito, siga esse caminho aqui, que ele é o único que vai te levar pra felicidade. Não é, gente. E graças a Deus que não é. O mundo é muito grande, cheio de possibilidades, cheio de oportunidades, cheio de diferenças. Como que só uma coisa vai ser o certo, só uma coisa vai ser o bom pra todo mundo? Se você tem uma ideia que ela é sua, siga o que é seu. Tente pensar pela sua própria cabeça, porque as consequências vão ser suas de qualquer forma. Se você pensar pela cabeça dos outros, as consequências vão ser suas. E se você pensar pela sua própria cabeça, as consequências também vão ser suas. Assuma as suas consequências, se responsabilize pela sua própria vida e viva melhor, com menos conflito. Vamos parar um pouco de brigar por besteira, por ideia dos outros. A gente tá brigando por ideia que nem é nossa. Por uma coisa que você nem gosta tanto, mas tá lá brigando, se afastou, nem fala mais com a família, por causa de ideologia política, por causa de time de futebol, por causa de religião. Ai, gente, o nosso tempo aqui é tão curto. Vamos tentar viver com o menos conflito possível. Às vezes no trabalho também, briga com um colega de trabalho por questões tão pequenas, por ideias tão pequenas, né? E aí, outra coisa que eu quero falar aqui é como que a gente lida com isso. Ai, o outro tá falando mal de uma coisa que eu acredito. Dói, às vezes é desconfortável, já senti isso, é muito desconfortável. Olhe pro outro como uma pessoa que tem um ponto de vista. É o ponto de vista dele. Se fortaleça no que você acredita. Ao invés de ir lá atacar a pessoa que tá falando uma coisa contrária ao que você acredita, fortalece dentro de você aquilo que você acredita. Faça o possível para buscar, vai pesquisar, vai estudar a respeito. Busque o autoconhecimento também, porque você vai saber por que você tá querendo aquilo, por que aquilo faz sentido para você, e permaneça no que faz sentido para você. E deixe, mesmo que os outros não queiram mesmo, deixe os outros. Mas são pessoas que eu amo, eu gostaria que eles pensassem como eu. Você não tem, primeiro que você não tem obrigação de mudar a cabeça das pessoas, nem tem como mudar a cabeça das pessoas. Entenda que você tem que viver por você. E as outras pessoas têm o direito de viver por elas e ter o próprio pensamento delas. Então busque se convencer a si mesmo sobre as suas próprias coisas. Porque às vezes a gente gosta do que a gente pensa, a gente acredita numa certa coisa, mas a gente tem que estar se convencendo dela o tempo todo. E às vezes, pra se convencer, a gente tenta convencer os outros. Tente convencer a você mesmo. Fortaleça suas convicções. Dia após dia, fortaleça. Eu quero isso, eu acredito nisso, isso faz sentido pra mim. A partir do momento que aquilo estiver forte, realmente forte dentro de você,
nada te para e a opinião dos outros não interfere mais. Mas aquilo precisa estar extremamente fortalecido dentro de você. Ouça o outro e entenda como opinião do outro. E deixa lá. E fortaleça o que tem em você. A sua opinião, o que você acredita. Isso só vai fazer você ficar mais convicto e mais motivado a fazer o que realmente você quer. Bom, então deixa aí nos comentários o que você acha disso, como que você lida com essas ideias contrárias, o que você acha, né? Como é que essas coisas estão por aí no mundo. E curte o vídeo se você gostou, compartilha para alguém que você acha que possa interessar. E se você quiser, deixa aqui no comentário algum assunto que você gostaria que eu conversasse aqui, que eu comentasse, tá bom? Então até a próxima, vejo vocês.